Boa noite, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Estamos de volta com a nossa série O Servo Real, de exposições no livro de Marcos, e eu queria convidar você a abrir o texto comigo no capítulo 1, leremos do verso 14 até o verso 20. Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Depois de 2 domingos pregando sobre outros temas, estamos de volta com essa série. Na verdade, é logo o início da série, né? Essa é a terceira exposição. Eu fiz uma introdução ao livro, pregando sobre a vida de João Marcos. Na sequência, o pastor Rafael falou sobre a identidade de Jesus. E hoje, nessa noite, eu quero expor a palavra do Senhor com os irmãos, com o tema A Convocação do Servo. Você estava acostumado com as devocionais de 30 minutos, 25 minutos dos pastores. Segura aí, porque hoje nós voltamos com a exposição. Acabou aquela vida boa. E ainda mais agora que você está em casa, né? Super confortável. Então, fica comigo aí, que nós vamos caminhar na exposição do texto. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, verso 17: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles o barco de seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Que Deus abençoe a sua bendita e gloriosa palavra. Talvez você esteja pensando sobre o tema que eu dei para essa reflexão, a convocação do servo. E você estaria pensando mais ou menos assim: mas pastor, um servo não convoca ninguém? Um servo não tem seguidores? Na verdade é o oposto. O servo segue, o servo é convocado. Mas eu queria lembrar a você que este servo que estamos falando aqui é um servo real. Quando nós demos o nome da série, o servo real, nós demos um sentido duplo. Primeiro, porque ele é o servo real, que é o servo perfeito. É o servo real no sentido de exemplo. Mas também era a nossa intenção primária, quando falamos da série O Servo Real, trazer a ideia que ele era o rei que veio para servir. Então não tem a comparação com os reis dessa terra. Esse servo real, ele convida, ele chama para que pessoas possam seguir a ele. Ele convoca homens e mulheres para estarem no seu reino e andarem com ele. Jesus é o servo, ele é o servo real, ele é o Filho de Deus. Essa série em Marcos é sobre ele, é sobre o rei, mas é sobre o servo Jesus Cristo. Eu dividi o texto em 2 partes. Na primeira parte nós vamos ver a mensagem do servo. Na segunda parte, nós vamos ver a missão dos servos. Então, essas 2 palavras são importantes: mensagem e missão. Vamos ver essas palavras como as palavras-chave para o nosso texto. Primeiro, Jesus era um pregador. Muitas vezes aqui em Marcos, o próprio evangelista destacou que Jesus estava pregando.
É bem verdade que ele curou pessoas, ele fez vários milagres, ele matou a fome de milhares de pessoas, ele consolou os que estavam tristes, ele também serviu a outros, mas o principal ministério de Jesus era a pregação da palavra. Jesus era um pregador. Ele pregava nas aldeias, ele pregava nas vilas, ele pregava nos barcos à beira-mar, ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas casas, ele pregava na beira do poço para uma mulher samaritana. Jesus pregava nos vales, nas montanhas. Jesus pregava às multidões, mas também pregava a grupos menores. Jesus era o pregador da palavra de Deus. E sendo ele o pregador, então nós deveríamos perguntar: o que Jesus pregava? Qual era o conteúdo, a ênfase da mensagem de Jesus? Aqui no verso 14 e no verso 15, que é a nossa primeira parte deste sermão, vai mostrar a nós a ênfase e o ensino de Jesus. Para essa parte da mensagem, há outras duas palavras importantes que nós precisamos ver sobre a mensagem de Jesus. A primeira palavra é reino e a segunda palavra, evangelho. Não confunda não, o sermão de maneira geral tem duas ênfases, mensagem e missão. Mas dentro da primeira parte, mensagem, ainda há duas outras palavras que eu queria que você se lembrasse: reino e evangelho. Muito bem, vamos falar sobre o reino que Jesus estava pregando aqui nesses dias. Jesus usou essa palavra reino muitas vezes aqui no Evangelho de Marcos. Mais ou menos por 20 vezes Jesus usou a palavra. Ou ele usava simplesmente a palavra reino, mas em algumas vezes ele usou reino de Deus, outras vezes ele usou o reino dos céus. No capítulo 14, nós vamos ver uma sessão só para Jesus falar sobre o reino. Ele conta as histórias, as parábolas, para ensinar os seus discípulos sobre o reino. Então Jesus era um pregador do reino. Mas é muito importante a gente entender qual era o entendimento dos judeus sobre o reino. Quando Jesus falava sobre o reino, o entendimento do judeu era diferente. Primeiro, o judeu, quando pensava no reino, ele pensava num espaço geográfico. O judeu, quando ouvia a palavra reino ou pensava sobre o reino, ele pensava em conceitos políticos. Ele imaginava um governador, alguém que viesse para governar e para livrar o povo dos impostos absurdos. O judeu, quando pensava sobre o reino, ele pensava em alguém que viesse com um braço forte para libertar o povo dos seus inimigos. O judeu, quando pensava sobre o reino, ele pensava na nação de Israel, o reino de Israel. Mas essa não era a visão de Jesus sobre o reino. Na verdade, a visão e a pregação de Jesus sobre o reino era o oposto daquilo que os judeus pensavam ou imaginavam. João capítulo 18, verso 36, Jesus vai afirmar dizendo: o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é um espaço geográfico. O reino de Jesus, ele não está falando de conceitos políticos ou de um braço forte que vem para governar. Quando Jesus está falando sobre o reino, ele não está falando de uma ação militar. Quando Jesus está falando sobre o reino, ele está falando sobre o rei do reino. E é isso que Jesus estava pregando. Verso 15, dizia ele: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Para Jesus, o reino trazia o rei, e ele é o rei. Ele é ungido, ele é aquele que os profetas profetizaram, que viria alguém da linhagem de Davi, um rei de justiça, mas também um reino eterno. Ele, Jesus, que vem para inaugurar o reino como o rei, é aquele que os profetas profetizaram a vinda do Messias, o ungido, que Deus enviaria ao mundo
E agora o tempo chegou. Jesus está dizendo: o tempo está cumprido, chegou o momento, o rei chegou, o Messias chegou, o servo chegou para trazer o reino, porque ele é o Emanuel, Deus conosco. Há duas palavras gregas para expressar tempo. A primeira palavra grega é cronos. Cronos, para nós, seria a tradução de horas e de cronologia. Não é essa a expressão aqui que Jesus usa. Jesus usa a segunda palavra grega, quando ele diz que o tempo está cumprido, ele usa a palavra kairos, o tempo de Deus, o tempo estabelecido e determinado por Deus. Gálatas, capítulo 4, o verso 4 e até o verso 6, por favor, me acompanhe, abra comigo, Gálatas, capítulo 4, de 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 4, de 4 a 6, falando sobre esse kairos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o kairos de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros de Deus. No tempo determinado, diz o apóstolo Paulo, no tempo planejado, no tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu Filho. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O tempo chegou. O Rei chegou. O ungido de Deus está no meio de vós. Essa era a mensagem de Jesus. O reino traz um rei. Mas veja o detalhe de Marcos, veja a beleza que Marcos põe, falando sobre rei, falando sobre reino. Marcos vai colocar para nós que o rei, o Senhor da glória, o rei eterno, vem como um servo, vem como aquele que Filipenses capítulo 2, verso 7 e verso 8 vai mostrar a nós, que ele sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e se fez servo, e tomou em forma de homem, e foi um servo, e foi obediente, e foi até a cruz, e ali ele morreu por nós. E Jesus então está pregando, essa é a mensagem do reino. Deus enviou o rei como servo. O tempo chegou, o rei, o servo real está entre nós. Jesus chegou para trazer o reino. Veja o verso 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. A palavra grega aqui para próximo traz para nós a ideia que estar junto é a ideia de colocar ao lado. Jesus está dizendo, o reino de Deus traz o rei, traz o prometido de Deus, mas traz o rei como servo para perto de vós. Essa era a mensagem de Jesus. Era isso que Jesus estava pregando pelas aldeias, pelas cidades, pelas sinagogas. A mensagem de Jesus, o Deus amoroso, o Deus perfeito, o Deus maravilhoso, cumpriu a sua promessa. Ele enviou o seu Filho para resgatar o seu povo, para livrar o seu povo dos seus inimigos, sim, mas não de livrá-los dos seus inimigos terrenos, não para livrá-los do Império Romano, mas para livrar o seu povo dos seus pecados. A mensagem de Jesus é: o reino chegou, e o reino traz um rei, e o rei se manifesta como servo.
Mas infelizmente, muitos que ouviram essa mensagem não deram ouvido a ela, não a entenderam. João, o Evangelho de João, capítulo 1, o verso de 1 a 3. Por favor, me acompanhe. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Diz assim o texto sagrado: no princípio era o Verbo, o Rei, esse Cristo que estamos anunciando. E o Verbo, o Rei, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, do Verbo, do Rei. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus maravilhoso. Mas acompanha-me no verso 10. O Verbo estava no mundo, agora o Verbo está no mundo. O tempo determinado chegou, o tempo decretado chegou. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora olha a boa mensagem e a boa notícia, o Evangelho aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O seu povo, a sua gente, aqueles que ouviram a mensagem do Rei, que veio como servo, muitos deles a rejeitaram, mas essa mensagem, essa boa notícia, a todos os que creem, Deus deu a esses o poder de se tornarem filhos de Deus, porque o Rei veio, porque o Rei se tornou servo e foi até a cruz por mim e por ti. Ainda no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Ainda aqui dentro desse Evangelho de João, algumas páginas à frente, capítulo 3, verso 16, bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha aqui o Kairos, o tempo determinado. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creram no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, o pregador, Jesus, o Rei, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, aquele que fez servo, aquele que inaugurou o reino, aquele que tabernaculou com os homens, aquele que viveu com os homens e pregou a mensagem que o tempo de Deus foi chegado e ele, Jesus, está no meio deles. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Chegamos na segunda parte da palavra. A primeira palavra era reino, a segunda palavra evangelho. A mensagem de Jesus era sobre o reino, que o reino chegou, o rei veio como servo, veio para morrer pelos pecados do seu povo, mas a segunda ênfase na pregação de Jesus era o evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias.
Jesus era aquele que pregava as boas notícias. E isso também é repetido várias vezes aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Na verdade, o verso primeiro do livro, o livro de Marcos começa dizendo Evangelho de Jesus, o princípio do Evangelho de Jesus. Jesus, quando falava sobre o reino, os judeus não entendiam. Jesus, quando falava sobre o Evangelho, os judeus não entendiam. Mas, na verdade, não é muito diferente de muitos crentes hoje. Muitos crentes não entendem o reino de Deus, não entendem a mensagem do rei. Não entendem que o rei veio como servo para dar-se por eles. Muitas pessoas não entendem o evangelho, confundem o evangelho com moralismo, confundem o evangelho com legalismo. Mas Jesus está dizendo, verso 14, volte comigo a Marcos. Marcos capítulo 1, ainda estamos na primeira parte, verso 14. Jesus, pela Galiléia, pregava o Evangelho de Deus, o Evangelho que emana de Deus, as boas notícias que vêm de Deus. E a pergunta é: que boa notícia é essa? Qual é a boa notícia que emana de Deus que Jesus pregava? Muitos de nós estamos aguardando a boa notícia que em breve ou alguns dias a pandemia possa terminar. Isso seria uma maravilhosa notícia. Muitos de nós gostaríamos de ouvir a boa notícia que amanhã, segunda-feira, estaremos todos em nossas atividades, em nossos trabalhos, em nossos afazeres, voltando à nossa rotina e que esse vírus tinha desaparecido. Todos nós gostaríamos de ouvir e essa realmente seria uma boa notícia. Mas Deus tem uma notícia melhor do que essa. A notícia ou a boa notícia que emana de Deus é que Deus amou os pecadores, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por pecadores. Essa é a boa notícia, este é o Evangelho, que Deus Santo envia o seu Filho a dar a sua vida por miseráveis pecadores como eu e você. O Evangelho que emana de Deus e flui nos lábios de Jesus, destinado aos pecadores, é chamado de o Evangelho da graça, não o Evangelho da lei. O Evangelho que emana de Deus, que flui nos lábios do servo Jesus, com destino aos pecadores, é o Evangelho da fé e não o Evangelho das obras. O Evangelho que emana de Deus, que flui pelos lábios e a boca de Jesus, destinado a homens e mulheres cruéis, separados e debaixo da ira de Deus, é que o Evangelho é um justo morrendo por um injusto. Essa é a boa notícia. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus amou o mundo e deu aquilo que era mais precioso, o seu único Filho. Deus Santo, Cristo, o Rei da Glória, se fez homem e como servo foi até a cruz. Esse era o Evangelho que Jesus pregava. Qual é a resposta? Qual é a resposta que os ouvintes, podiam dar a essa mensagem? Verso 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ao sabermos que o rei vem num papel de servo e vai para a cruz, ao sabermos que a mensagem do Evangelho é um Deus de amor que ama homens pecadores e manda o seu Filho para se entregar por nós, qual é a resposta que nós, ou os ouvintes, precisam dar a essa mensagem? Arrepender e crer. O que é arrependimento?
A palavra grega para arrependimento é a palavra metanoia, mudar de direção, mudar a mente, mudar o coração. Traz uma ideia teológica de voltar-se para Deus. Quando eu me lembro, ou quando eu penso sobre arrependimento, vem à minha mente a passagem famosa de Lucas capítulo 15, do filho pródigo. Quando ele estava na orgia, quando ele estava no pecado, e de repente ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, olha as palavras de um homem arrependido: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Isso é arrependimento. Quando nós reconhecemos quem nós somos e reconhecemos quem Deus é, e que nós não merecemos nada, mas nós sabemos que o Deus a qual nós vamos é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia. O arrependimento é a confissão que somos pecadores, que merecemos o juízo de Deus, merecemos o castigo de Deus, mas clamamos a Ele a misericórdia, porque lembramos que Ele é o Deus misericordioso. Mas ainda diz que além de se arrepender, a resposta à mensagem do Evangelho e do Reino é crer. A palavra crer aqui traz uma ideia de estar persuadido, de acreditar. Mas eu gosto da terceira ideia da palavra grega para crer, é depositar confiança. Além de voltar-se com arrependimento, o Senhor espera de nós que tenhamos depositado a nossa confiança na obra de Jesus na cruz do Calvário. Isso é crer, irmãos. É crer que estávamos separados de Deus, que ao ouvirmos a mensagem do reino e do evangelho, e ao arrependermos e crermos e depositando a nossa confiança em Jesus, crendo que Ele foi à cruz, Ele tomou o meu lugar, Ele pagou a minha dívida, que a partir de então, por causa dEle, por causa do seu sangue, eu estou liberado, eu estou justificado. É entender, é depositar a esperança e confiar que Deus se fez homem, que o Rei se fez servo e ao morrer na cruz, pagando um preço, esse preço, esta obra é suficiente para me salvar, para te salvar. É preciso crer que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. É preciso crer, arrepender e crer que não há nada que eu faça agora, ou não há nada que eu faça de bom, ou nada que eu faça de ruim fará com que esse Deus que me recebeu me rejeite, porque eu estou coberto pela pessoa de Jesus. Ainda me lembro da história do filho pródigo, que quando ele retorna à sua casa, o seu pai o recebe, o seu pai o abraça, o seu pai então coloca anel nos seus dedos, vestes brancas, sandálias nos seus pés e mata um animal para celebrar, um novilho, para que aquele moço pudesse crer que Deus o recebeu, que Deus agora aceitou, que Deus agora o faz como aquele pai o fez, filho, com todas as bênçãos, com todos os privilégios, como diz Gálatas, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. É preciso arrependimento, mas a nossa resposta também é confiança, crer que estamos liberados, crer que o preço já foi pago, crer
que agora, por causa de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Essa era a mensagem de Jesus. Jesus era o pregador desta mensagem, a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho. Agora chegamos à segunda parte do texto. A segunda parte do texto, a palavra-chave é missão. A primeira parte tivemos a mensagem, e na mensagem havia uma subdivisão com o reino e o Evangelho, e chegamos nessa segunda parte que está do verso 16 até o verso 20, que é a palavra-chave missão. Nessa parte desse trecho da palavra do Senhor, Jesus está convocando alguns homens para segui-lo. Esses homens você pode encontrar no texto a partir do verso 19, que são eles: Simão, que é conhecido por nós por Pedro, o seu irmão André e também os outros dois irmãos que são os filhos de Zebedeu, Tiago e João. João, o discípulo amado, não João o Batista, o primo de Jesus, mas aqui o discípulo amado ficou conhecido posteriormente como o discípulo amado. Antes de entrarmos especificamente sobre a missão, eu preciso lembrar a você aqui que esse chamado de Jesus aqui do texto não é um chamado para a salvação. Não é a primeira vez que esses homens se encontram com Jesus. Eles já haviam estado com Jesus em um outro momento. Então esse momento não é o chamado à salvação. Eles haviam conhecido Jesus e certamente já haviam se rendido a Jesus, crendo que Ele era o Messias, crendo que Ele era o Rei, crendo que Ele era o enviado, o ungido, o Filho de Deus, que veio e trouxe e inaugurou o reino. Se você se lembra, João capítulo 1, Evangelho, a partir do verso 35, vai relatar que João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André, o irmão de Pedro, que era discípulo de João, se rende a Jesus. Diz o texto então que ele ouve a pregação de João Batista e ele vai a Jesus. E ele vai a Jesus até a casa de Jesus. E ele aprende com Jesus. E certamente, ouvindo a mensagem de João Batista e estando com o próprio Jesus, se rende a Jesus. André imediatamente sai desse encontro com Jesus, dessa experiência de conversão, e ele vai até o seu irmão Pedro, Simão, e ele diz: vem, pois achamos o Messias, o Filho de Deus. Isso está narrado em João, capítulo 1, de 35 até o verso 42. Então esses homens já tinham se encontrado com Jesus, já tinham se rendido a Jesus. Então esse chamado de Jesus aqui não é um chamado à salvação. Mas há um segundo chamado, que também não é esse que o texto fala, que é o chamado apostólico, o chamado ministerial. A gente vai encontrar no capítulo 3 que Jesus então chama, inclusive esses 4 aqui estavam na lista, mas Jesus chama outros para participarem do colegial apostólico. Era um chamado ali ministerial. Esses homens seriam o futuro, seriam os apóstolos, colunas da igreja, aqueles na qual a doutrina de Jesus estaria fundamentada na doutrina dos apóstolos. Mas esse chamado aqui também não é um chamado apostólico. Ora, se esse chamado não é um chamado para a salvação, porque já o foram, não é um chamado apostólico, porque vai ser chamado logo após. Que chamado é esse? Esse chamado aqui é o chamado ao discipulado. Jesus está chamando esses homens que já professaram uma conversão, uma salvação a eles, a se tornarem seguidores de Jesus. O chamado ao discipulado, chamados para estar com Jesus, chamados para andar com Jesus, chamados para aprender com Jesus, chamados para levarem outros também a seguirem
a Jesus. Então é um chamado ao discipulado. Essa é a missão. Essa é a missão que Jesus nos deu. Essa é a missão que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos futuramente e à sua igreja: fazer discípulos. E Jesus agora está chamando esses homens que estão trabalhando, pescadores, a se tornarem seus seguidores. Permita-me corrigir aqui algumas visões equivocadas sobre discipulado que estão impregnados nas ideias de muitos irmãos e de muitas igrejas. Primeiro, o que discipulado não é? Primeiro, o discipulado não é um departamento da igreja. Podemos ter um departamento de discipulado, mas discipulado não é um departamento da igreja. Para muitos, discipulado é uma classe de doutrina, uma classe dominical, aonde um professor vem e ensina algumas lições sobre discipulado, estuda sobre discipulado e afirmamos que isso é discipulado. Isso é muito bom, mas não é discipulado. Infelizmente, alguns líderes acreditam que discipulado é um programa da igreja. É o programa que a igreja tem, um método de crescer, de fazer a igreja crescer. Discipulado não é método de crescimento. Para outros, o discipulado é sentar com uma outra pessoa, gastar um pouquinho de tempo com ela, passando algumas lições da Bíblia. Isso é muito bom, eu repito. Na verdade, tudo o que nós falamos é muito bom, mas isso, na perspectiva de Jesus, não é discipulado. O ensino de Jesus sobre discipulado é uma outra ênfase. O ensino de Jesus sobre discipulado, o pastor Jonas Madureira, um pastor batista, escrevendo o seu livro sobre discipulado, ele disse que discipulado é a doutrina da imitação de Cristo. É exatamente isso. Discipulado é um chamado que Jesus faz aos seus filhos, aqueles que foram salvos, a segui-lo, a estar com Ele, a andar com Ele, a aprender dEle. Lamentavelmente e até contraditório, muitos afirmam ser cristão, mas não são discípulos de Jesus. Outros afirmam ser discípulos de Jesus, mas não são cristãos. Isso é uma incoerência. Isso é uma inverdade. O chamado ao discipulado é o chamado a imitar, a seguir e andar nos passos de Jesus. Todos aqueles que receberam a graça salvadora são convocados, como esses, a seguir, a imitar e andar nos passos de Jesus. Mas o texto mostra a missão que Jesus dá a esses que vêm imitá-lo. Jesus diz: agora, a partir de agora, verso 17: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Uma faceta do discipulado é imitar e andar e estar com Jesus. Mas a outra faceta do discipulado, que é a missão, é fazermos outros discípulos, é levarmos outros a seguirem a Jesus. É como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a nossa missão, irmãos. Convidar outras pessoas, chamar outras pessoas para imitar e andar nos passos do Mestre, do Rei Jesus. Será que você tem ajudado outros? Você tem, na verdade, seguido os passos de Jesus? Você tem se tornado um discípulo de Jesus, que anda com Jesus, que conhece Jesus e tem chamado outros para estar juntamente com você nessa trilha de seguir o Mestre? A beleza do Evangelho e da palavra do Senhor, que aqui é como se um quebra-cabeça está montado. Nós vemos o Rei, Jesus, o Filho de Deus, que tem uma mensagem, e a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho, mas que temos uma missão. O Rei, a mensagem, a missão. Por causa do Rei,
Por causa da mensagem, nós temos a missão de chamar outros, de convidar outros a seguirem a Jesus. Isso é discipulado. É isso que nós somos incumbidos de fazer. É isso que nós somos chamados a fazer. Essa é a missão da igreja, fazer discípulos de todas as nações, convidar a outros, convidar os nossos vizinhos, convidar os nossos irmãos, convidar nossos familiares, assim como nós estamos seguindo a Cristo, chamá-los também a andarem e a seguirem a Jesus. Você tem seguido a Cristo? Você tem cooperado para que outros também possam caminhar seguindo as pisadas de Cristo? Eu gostaria de caminhar para o final dessa reflexão, dessa exposição do Evangelho de Marcos, com 4 aplicações. 4 aplicações que podem nos ajudar e nos encorajar sobre o Rei, a mensagem e a missão. Você que me ouve nessa noite, você que está escutando a mensagem do Evangelho, eu queria relembrar para você, o Evangelho de Deus não diz que você é uma pessoa legal. O Evangelho não diz que você é gente boa. O Evangelho não diz que está tudo certo, é o contrário. O Evangelho diz que nós estamos separados de Deus. O Evangelho diz que nós somos inimigos de Deus. Se você não é um discípulo de Jesus, se você não é um salvo em Jesus, a sua situação é gravíssima. Mas a boa notícia que emana de Deus é que Deus enviou o seu Filho, que Deus enviou o Rei da Glória para se tornar servo e ir como servo à cruz e dar a vida dele por ti e por mim. E o que é requerido de você que está ouvindo a mensagem do Evangelho e que ainda não é um discípulo de Jesus? Arrepender e crer. E você talvez poderia me perguntar: eu entendi, pastor. Eu entendi que a mensagem do Evangelho é que Deus amou os pecadores. Eu entendi que a mensagem do reino é que o rei se fez servo e foi à cruz. Como posso me render a Ele? Como posso me arrepender? Como posso crer? Agora mesmo, aí onde você está, ou ainda essa noite, você pode falar com Deus, você pode orar a Deus, pedindo, clamando a Ele que te ajude, pedindo a Ele que te ajude a se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados, e ainda pedir a Ele, o Rei, o Pai glorioso, que te ajude a crer que Jesus foi àquela cruz por sua causa, para morrer pelos seus pecados, e você, quebrantado agora, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Estávamos separados de Deus, mas o Deus de amor enviou o seu Filho Jesus Cristo. A segunda aplicação que eu quero trazer desse texto, para mim, para você, para todos nós, é que Jesus, sendo Deus e o Rei, Ele poderia cumprir a missão completamente sozinho. Ou Ele poderia cumprir a missão com os anjos, mas Ele não fez assim. Ele decidiu, Ele escolheu usar homens e mulheres para que a mensagem do Evangelho pudesse ser espalhada. Ele decidiu escolher homens e mulheres, discípulos que estão seguindo os seus passos, que estão andando com Ele, convidarem a outros para também seguirem a Jesus. Ele chamou homens e mulheres simples. O texto diz que eles eram pescadores, homens iletrados, homens que estavam trabalhando com seus afazeres no dia a dia. Mas isso não significa que Deus usa apenas gente simples. A gente pode discorrer na Bíblia e ver homens extremamente preparados, capazes, sábios, sendo um instrumento da mensagem de Deus. Mas quando Deus escolhe esses homens simples,
para o caminho do discipulado, Ele está querendo mostrar a nós que a missão de Deus avança não porque os homens, ou pela força, ou pelo braço dos homens. Essa missão avança porque o próprio Rei está à frente. A missão é dele, a mensagem dele, Ele é o Rei. Mas quando Ele chama homens e mulheres também, que se tornam seus discípulos, a chamarem outros, a se tornarem pescadores de homens, é porque Ele quer nos dar o privilégio de fazermos parte da sua missão. Irmãos, é um grande privilégio. É um grande privilégio seguir a Jesus. É um grande privilégio convidar a outros para seguir a Jesus. Jesus, chamando esses homens simples, mostra para mim e para você que o sucesso da missão não depende de homens. O sucesso da missão depende da ação do próprio Rei, que deu esse privilégio aos seus súditos, aos seus discípulos. Mas em terceiro lugar, a minha aplicação desse texto é que a mensagem tem urgência. O mundo precisa saber desta mensagem. O mundo precisa saber que Deus enviou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. A boa notícia, irmãos, não é se amanhã ou depois de amanhã a economia estará estável. A boa notícia não é se vamos ter um salário melhor ou uma vida melhor. A boa notícia é a mensagem do Evangelho. É que Deus nos ama. É que Deus pode perdoar os nossos pecados por meio da obra de Jesus no Calvário, e eu e você fomos chamados a espalhar essa mensagem. Ela é urgente. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem que o Filho veio a essa terra, é a mensagem que o Rei se fez servo, é a mensagem da cruz, é a mensagem do poder que transforma pecadores em filhos de Deus. Precisamos pregar essa mensagem. Jesus, diz o verso 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Irmãos, dias difíceis. Jesus certamente estava passando por um momento difícil. João Batista, o seu primo, aquele que era o precursor, aquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus, agora está preso e logo em seguida seria morto pelas mãos de Herodes. São dias difíceis. O próprio Jesus já estava sentindo o ódio dos líderes que começavam a odiá-lo por causa da sua mensagem. Os dias eram difíceis, mas irmãos, mesmo em dias difíceis, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos pregar a mensagem do reino de Deus. Na verdade, em tempos difíceis, é uma grande oportunidade para a gente anunciar o Evangelho. Em tempos de crise, em tempos que nós vivemos hoje de medo, de incerteza, de insegurança, onde as pessoas estão apavoradas, que um vírus pode matá-las, agora é a oportunidade de nós anunciarmos a mensagem do Rei, do Filho de Deus. Dias difíceis não são dias para nos amedrontarmos. Dias difíceis, dias que João Batista foi preso, dias de pandemias, são oportunidades que nós temos de pregar a mensagem do reino e a mensagem do Evangelho. É bem verdade que agora nós estamos presos, e quando eu penso nesse isolamento que nós estamos presos em nossas casas, eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo esteve preso, certamente uma prisão muito pior do que a nossa, uma prisão nada confortável, mas ele disse que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava
encarcerada. E Paulo, aonde ele estava testemunhando do Evangelho de Deus, da graça de Deus, do Evangelho do Reino. Estamos em isolamento e presos em nossas casas. É tempo de pregarmos em nossas casas. É tempo de pregar aos nossos familiares. É tempo de pregar em nossos lares. É tempo de pregarmos a mensagem, pois ela é urgente, pelas mídias sociais. É hora de pregarmos as mensagens usando o nosso WhatsApp. Por favor, pare de mandar mensagem sobre coronavírus. Vamos usar o WhatsApp para ser uma bênção, para proclamar a mensagem que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, com sabedoria, com prudência, mas com ousadia. Porque a mensagem é urgente. O Evangelho deve ser pregado em tempos de adversidade. Mas eu concluo com a minha quarta aplicação desse sermão. Nosso texto afirma que aqueles que deixaram e seguiram a Jesus para o discipulado, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Veja, verso 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Talvez você estaria me perguntando agora: pastor, eu também preciso deixar tudo para seguir a Jesus? Sim. É necessário deixar tudo para seguir a Jesus. Aqueles homens, esses 4 pescadores, deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram as pescas, deixaram seus familiares e se engajaram no discipulado para seguir o Mestre e chamar outros para seguirem também o Mestre. Há um preço no discipulado. Há um preço a seguir a Jesus. Há um preço a chamar outros para seguirem a Jesus. A salvação é por meio da graça. A salvação é um presente de Deus. A salvação é um favor de Deus. Mas há um preço para o discipulado. Há um preço a seguir para pagar Jesus. Eu quero lembrar você que esse é o segundo chamado. Não é o chamado para a salvação. Não é o chamado para o ministério apostólico, é o chamado para o discipulado. E o chamado para o discipulado, nós temos que deixar tudo para que Jesus se torne tudo para nós. É preciso deixar tudo para que Cristo se torne o número 1 da nossa vida. É preciso deixar as redes, é preciso deixar os barcos, é preciso deixar as coisas desse mundo para que Cristo se torne o primeiro em nossa vida. Esse é o chamado, este é o preço do discipulado, permitir que Cristo seja tudo em nós, que Cristo seja o primeiro em nossas vidas. Me lembro ainda do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 7 em diante, ele vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, e a lista de Paulo é muito, muito boa. Mas ele vai dizer que tudo isso se tornou nada, que tudo isso se tornou como refúgio para ganhar a Cristo. Esse é o chamado de discipulado. Tudo para o lado, para que Cristo seja o primeiro na minha vida, na sua vida. Talvez esteja aí a sua luta. Talvez você tenha tentado seguir a Cristo, mas é Cristo e os barcos. Talvez você que também já conheceu a Cristo e está entrando no caminho do discipulado, você ainda tem pensado, é Cristo e as redes. A palavra de Deus diz não, é preciso deixar as redes.
é preciso deixar os barcos. Talvez você tenha lutado com Cristo e o dinheiro, com Cristo e a sua fama, a sua profissão, os seus negócios, e o Senhor nos diz essa noite: não, deixemos de lado essas coisas. Cristo em primeiro lugar, o barco é em segundo lugar, as redes é em segundo lugar, os peixes é em segundo lugar, a empresa é em segundo lugar, a família é em segundo lugar, os nossos planos é em segundo lugar. Cristo é o primeiro, Cristo é o topo. Se você perder tudo, como o apóstolo Paulo perdeu, mas se você tem a Cristo, você tem tudo. Esse é o chamado. Esse é o preço do discipulado. Cristo se tornar a coisa mais preciosa da sua vida. Cristo se tornar o Senhor da sua vida. Cristo se tornar a pérola de grande valor da sua vida. Que você nessa noite possa também ouvir essa convocação de Jesus para o discipulado. Que você nessa noite também possa responder como esses homens responderam: deixe as redes, deixe os barcos e segue a Cristo. Permita que Cristo seja o seu tudo. Permita que Cristo seja o primeiro da sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus continue abençoando a vida da sua igreja, para que possamos continuar com o Rei, com a mensagem e com a missão, para a glória do seu nome.